Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Bom, fala então, pessoal. Nós vamos agora dar início aos nossos conhecimentos em programação de jogos 2D utilizando a linguagem Swift e utilizando o Xcode. Durante essas aulas, nós vamos conhecer o framework ou a engine de games 2D oficial da Apple, que é o Sprite Kit. O que o Sprite Kit nos oferece para desenvolver jogos? Então, tudo que a gente já conhece do Xcode, da linguagem Swift, vai ser aplicado aqui nessa hora. Você vai programar no Xcode usando a linguagem Swift e usar tudo que você já conhece sobre essa linguagem, sobre esse editor. E aí, com esse framework, o Sprite Kit, ele ainda vai te fornecer outros recursos para você programar os aplicativos, tá? Quais são esses recursos? Então, são recursos para a gente criar jogos 2D. Então, a gente pode inserir facilmente animações, tanto animações de movimentar, fazer fade nos objetos, animações quadro a quadro, né? Carregar sequências de animações. A gente pode adicionar física com muita facilidade, sistema de física, objeto rígido, colisores, saber se um objeto está colidindo com o outro, né? Então tudo isso é muito fácil implementar aqui usando o Sprite Kit. Ela tem também sistema de partículas, tem editor de partícula, dá para fazer visualmente, fazer através de código as partículas, então, e utilizar com muita facilidade. O Sprite Kit ele tem um sistema muito interessante que são os SK Actions. Ele tem vários tipos de ações e dá para você encadear várias ações. Então, para um jogo é muito útil um recurso desse, tá legal? Então é o que torna, eu diria, a programação mais legal, mais gostosa de se fazer aí no Sprite Kit. De todas as ferramentas que eu conheço, pessoal, ferramentas de programação de games 2D, o Sprite Kit é a mais legal, que eu gosto de trabalhar com ele porque ele é levinho, ele é fácil de você programar. Tem várias coisas que depois que você pega a manha, você vai ver que a programação aqui flui de uma maneira muito interessante. E o Xcode ele também te fornece alguns editores visuais, tá? Então você pode editar cenas, partículas, animações, alguns elementos aqui durante o desenvolvimento de games. Eu já aviso que não é um editor gráfico tão parrudo como um Unity, por exemplo, mas ele já te deixa editar, explorar bastante coisa. Dá para fazer de várias maneiras aí a programação do nosso jogo. Eu sugiro que vocês usem o Sprite Kit, ele tem várias vantagens. Então esses são alguns dos recursos que esse framework da Apple, do Xcode, ele oferece aí pra gente na hora de criar jogos 2D. Mais adiante vocês vão perceber que também existe o SceneKit, né? Que ele é bem parecido, só que ele é o framework de jogos 3D, né? Mais adiante a gente vai até estudar, vai até aprender um pouco sobre ele. Por que o Sprite Kit ele é vantajoso em relação a outras ferramentas, outras plataformas, né? Eu reconheço que existem hoje vários editores de games, várias ferramentas que já constroem o game para o Android, para o iPhone, né, para o PC, enfim. Então, por que eu vou aprender Sprite Kit, Tito? Então, essa que é a pergunta, né? O Sprite Kit ele só vai funcionar caso você esteja desenvolvendo um game para iPhone ou para Mac, só esses dois sistemas. Qual que é a vantagem de se utilizar? Então, eu diria assim, pessoal, se você está pensando em fazer um jogo para usuários de iPhone, né, que geralmente são os que mais consomem produtos, compram aplicativos, se você está pensando em fazer um game para esse público e o seu game ele vai utilizar, por exemplo, componentes nativos do iOS, em algum determinado momento você precisa de uma lista, você precisa de uma view controller, por exemplo, para fazer alguma coisa. Facilmente você vai conseguir integrar o seu game com uma aplicação nativa, por exemplo. A aplicação ela vai ficar super otimizada, ao contrário de alguns editores, né? Cada editor
cada IDE de games, né? Unity, Unreal, Construct, Game Maker, Stencil, cada construtor desses aí de games, de aplicativos, eles vão gerar um aplicativo de uma maneira, se você parar para pensar. Então o que ele faz na verdade é só transcrever o seu projeto lá do Construct, por exemplo, da Godot, do Unity, transcrever isso daí para uma aplicação nativa do iOS, no caso em Swift ou até em Objective-C, algumas delas, né, fazem até hoje. Isso daí, o que vai fazer? Você vai criar uma sobrecarga de códigos aí, né? Muito código vai ser gerado e muitas vezes a aplicação não vai ficar o mais otimizado possível. Quando você faz um jogo utilizando o SpriteKit, utilizando o Swift, um projeto do zero no Xcode, você só coloca no projeto o que você quiser. O projeto ele vem zeradinho, vem branco e você só coloca linha por linha, componente por componente na sua programação. Isso vai fazer o seu aplicativo ficar muito mais otimizado. Esses games que a gente vê hoje aí que aparecem anúncios no Instagram, né, no Facebook te convidando para jogar, e aí você vai lá, você baixa o game, ele faz o download super rápido do aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo ele é bem otimizadinho, é diferente de você gerar um game no Unity, por exemplo, onde você vai ver que no final a aplicação, o build é mais demorado. No caso, você vai ver que existem muitas vantagens de se desenvolver o aplicativo em Swift usando o Xcode, apesar da desvantagem de você não poder rodar isso no PC, no Android. Mas no caso, se você quiser explorar ou recursos do Xcode, do Swift, né, da linguagem do iOS, e juntar isso com o game, então é muito mais fácil. Percebam que ligar com o nosso game serviços do iTunes Connect, né, como ranking do Game Center ou compras dentro do aplicativo com in-app purchases, né, vão ficar muito mais fácil. Eu quero também ligar uma cena de realidade aumentada do ARKit, ou eu quero usar o Machine Learning para fazer alguma coisa. Então você pode usar todos os recursos do seu aparelho junto do seu game, junto da aplicação do game. Coisa que vai ser bem complicado quando você está usando um Unity, por exemplo. Porque se você tem um game no Unity e você quer colocar um in-app purchase, aí você precisa de uma extensão. Aí você quer colocar o Game Center, aí você precisa de outra extensão. Tudo que você vai ligar do componente nativo, quero tirar uma foto, então vai usar a câmera, vai usar a biblioteca de imagens da câmera. Então, tudo isso que você for fazer, você não vai ter isso nativo no Unity, tá legal? Então, você vai ter que procurar serviços que te ajudem a fazer isso, extensões, né, assets do Unity, por exemplo, que te ajudem a ligar esse serviço no seu game, e você vai ver que é roubada isso aí, na verdade, tá? Você pode até, por exemplo, ligar um in-app purchase, usar um asset que você comprou na App Store para colocar in-app purchases, por exemplo, e amanhã mudar alguma coisa na linguagem e esse asset não funcionar mais. Vocês entendem? Então existem atualizações do serviço, e principalmente quando a gente está falando desses rankings, né, do Game Center, do in-app purchase, que são compras com dinheiro real, esses frameworks eles estão sempre sendo atualizados. O que acontece é que é muito comum, você às vezes colocou um in-app purchase hoje no seu app, publicou na loja, e amanhã veio a Apple com um sistema de subscription, $10 por mês, e mudou um monte de coisa no framework, e aí você vai ter que se virar para achar um outro framework, um outro asset do Unity, uma extensão do Unity que te ajude a ligar isso. E você vai ver que o que eu estou tentando dizer é que é muito mais fácil você fazer um game 2D integrado com tudo do aparelho quando você está trabalhando na linguagem nativa. Que aí você trabalha com componentes nativos, internet, câmera, acelerômetro, serviços, no caso do iTunes, né? iTunes Connect. Isso é uma grande vantagem de se aprender SpriteKit. E vou falar para vocês, pessoal, os grandes projetos que eu já fiz, né, eu percebi que todos eles, quando você usa um Unity, chega um momento que você esbarra em uma limitação, tá ligado? Você quer fazer algo e você não consegue, você precisa de uma extensão, precisa de um asset para fazer alguma coisa, ou precisa você mesmo ir lá e fazer uma maluquice na programação, coisa que às vezes a gente não vai conseguir. Eu percebo que a minha necessidade de aprender SpriteKit
foi justamente porque em vários casos, em vários desenvolvimentos eu falava, putz, aqui não vai dar para fazer isso por causa disso. E eu percebi em vários momentos, na verdade, na minha vida aí de desenvolvedor, que quando você está trabalhando na linguagem nativa, tudo se encaixa mais fácil, tá legal? Você está trabalhando aqui com Swift, Xcode, Apple e acabou. Tá legal? Não tem nenhuma outra empresa, nenhum outro programador no meio, então tudo vai funcionar muito redondinho, muito integrado. E essa que é o grande diferencial de você saber uma ferramenta dessa. Tanto que eu quero que vocês parem e pensem, os grandes games, na verdade, eles não são feitos nesses IDEs aí que a gente conhece, né? Alguns até são, né? Mas se você pegar, por exemplo, um Angry Birds, né? Um game que os caras fazem do zero, tudo ali certinho, tem equipe para isso, tem dinheiro para isso, né? Vocês vão ver que a aplicação deles é sempre nativa, vai rodar em Sprite Kit sem dúvidas nenhuma. Você pode ver isso daí, esses games 2D, todos eles são programados para o iOS, depois são programados novamente para o Android, na linguagem nativa ou em ferramentas que eles mesmos criam, né? Mas a base do negócio ali, no caso desses grandes projetos, vocês vão ver que é sempre para linguagem nativa mesmo, né? Justamente por tudo isso que eu falei aqui, tudo vai se encaixar mais fácil, vai ser atualizado com mais facilidade. Você está em frente só com a própria Apple, a própria criadora do aparelho e da ferramenta, então tudo vai fluir melhor na sua vida e no seu desenvolvimento, tá legal? Quando você trabalhar com isso tem uma desvantagem, porém a gente já sabe que se você está tentando fazer um game para vender itens dentro do game, saibam que os usuários de Android, apesar de serem a maioria, né, a grande maioria, também o faturamento em números, né, de vendas sempre é, vamos dizer assim, ridículo, né, perto das vendas do iPhone e do sistema iOS. Então, por isso todos os casos de jogos, né? Ou eles lançam para as duas plataformas, quando o negócio é ganhar dinheiro, né? Ou é Android e iOS, ou só iOS. Você pode perceber isso daí. As produtoras de games também sabem que não adianta. O Android ele acaba não retornando financeiramente, apesar de retornar em público, em às vezes ads, né? Visualizações. Mas enfim, se você está querendo falar de vender aplicativos, ganhar dinheiro, vender itens nos aplicativos, tenham em mente essa consideração. Então vale mais a pena às vezes você fazer um game, ganhar um pouquinho de dinheiro com o Sprite Kit e depois você se preocupa na versão de Android, do que ficar naquele desespero de preciso fazer rodar no Android, preciso fazer rodar em todas as plataformas, né? Então geralmente a mecânica é essa daí, é só uma coisa, uma reflexão, tá legal? E é por isso que muitas pessoas aprendem o Sprite Kit, apesar de para muitos não fazer tanto sentido, né? Por que eu vou fazer um negócio que só roda no iPhone? Então, justamente por causa disso, né? Só para a gente refletir a respeito. Então, essa é a ferramenta que nós vamos aprender. Sprite Kit, tenho aí todos os recursos que a Apple me dá, física, partícula, utilizar tudo que eu preciso para fazer um jogo 2D e ainda integrar isso com componentes nativos do iOS, qualquer coisa que eu quiser do iPhone, do iPad, controlar, gerenciar qualquer coisa, você vai conseguir fazer isso com muita facilidade porque você já está dentro do Xcode e você já está dentro do Swift ali, tudo vai encaixar facilmente, tá legal? Então vamos começar, vamos aprender aí o Sprite Kit. E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Então vamos abrir aqui o nosso Xcode. Eu estou aqui de Xcode 10, Swift 5. Quando você abre o Xcode, ele te deixa
vamos criar um novo projeto e ele vai te deixar escolher templates. No caso, para uma aplicação em branco, você vai escolher Single View App, ou no caso de um game, nessa opção aqui ele já vai te dar um template do jogo, do projeto do jogo, né? Eu vou colocar aqui meu primeiro jogo, linguagem Swift, e vou deixar a ferramenta que é a Engine Sprite Kit. Lembrando que tem outras ferramentas gráficas aqui, para 3D no caso, e o Sprite Kit é para 2D. Então eu vou criar um novo projeto, vou salvar ele aqui no meu desktop, e ele já vai carregar tudo que eu preciso para um projeto de jogo 2D funcionar. Vamos conhecer esse projeto. Então, a gente vai perceber que no projeto do Xcode foram criados alguns arquivos. Então a gente vai perceber que a gente tem lá o nosso app delegate, não tem nada nele, um arquivo, dois arquivos na verdade, .sks, que a gente já vai ver adiante, uma view controller e um arquivo scene.swift, né? gamescene.swift. Então, basicamente o que acontece aqui, pessoal, eu tenho uma view controller que é mencionada aqui. Então essa view controller vai carregar dentro dela a minha view do game, tá legal? Então se a gente acessar o storyboard, você vai perceber que tem uma view controller, a classe dela é a game view controller e ela tem somente uma view aqui dentro. E percebam que a classe dessa view, isso é importante, a classe dela é um skView, que é uma cena do Sprite Kit. Eu vou executar essa aplicação para a gente ver o que vai aparecer. Então, só de abrir aqui a cena, perceba que ele já deu um texto aqui. Se eu clicar, ele vai criar alguns objetos. Ó, se eu clicar e arrastar, ele faz uma outra ação. Me mostra quantos objetos tem na cena, o frame rate. Ó, cada clique ele dá uma animaçãozinha ali na peça. Esses objetos você não está vendo eles aqui na View Controller, tá? Porque a View Controller ela tem uma view que é do tipo skView e no código você vai perceber que ele está substituindo a view aqui. Ó, ele carrega um objeto do tipo GameScene, que no caso é esse cara aqui, é o SKS, e ele dá aqui um view presente scene. Sim, ele substitui a minha view controller, né? Ele, na verdade, insere na minha view controller uma cena do Sprite Kit. Essa cena aqui, esse arquivo SKS é uma cena, é um editor visual da cena. Se eu clicar aqui, perceba que ele vai carregar toda uma interface. Eu tenho o meu texto aqui dentro, eu tenho as propriedades da cena. Você vai perceber que se você deixar ela selecionada aqui, olha a classe dessa cena. Então, GameScene quem que é? É esse cara aqui, ó. GameScene é uma classe do tipo skScene. Então, ela que está controlando essa cena aqui, SKS, tá legal? Então, você vai perceber que aqui que ela coloca, ela adiciona o label. Na verdade, ela obtém o label, né? Ele já está adicionado aqui na cena, mas ele dá um run, ele faz um fade no label, ele adiciona aquele node, aquele quadradinho que sai rolando, os eventos de touch, tudo isso estão especificados aqui nesse arquivo GameScene, que no caso é quem está controlando a minha cena visual, tá legal? Você pode perceber, se você selecionar um objeto, você tem propriedades aqui embaixo, tá legal? Você pode animar esse objeto, você pode dar um nome para ele aqui e acessar esse nome na programação posteriormente, assim que a gente consegue gerenciar toda a nossa aplicação aí do Sprite Kit. Você vai perceber também que existe um outro arquivo SKS, que é uma animação, é um arquivo separado de animação, que também ele está sendo referenciado no código. Ó, quando você toca em alguém, ó, percebam que ele carregou essa ação, ó, pelo nome dela. Você vai ver que é o nome dessa action aqui, ó, Pulse. Isso aqui, pessoal, é o template que o Swift, o Xcode te dá para você falar, ó, aqui existe uma engine de games e olha o tanto de recursos que tem aqui. Você tem texto, você tem um palco aqui para colocar objetos e animar e fazer o que você quiser. Tá? Ele já te mostrou aqui que estamos cheio de recursos
para a gente utilizar no desenvolvimento do nosso game, né? Eu não quero nenhum desses recursos aqui, tá muito cheio de coisa aqui, tudo foi montado já, eu não quero, eu quero na verdade entender como que é a estrutura desse projeto. É muito importante, pessoal, que vocês entendam como que a cena está inserida na View Controller, como que as coisas estão organizadas, porque futuramente você vai querer chegar aqui no seu storyboard e chamar uma nova cena, chamar uma View Controller, inserir uma outra coisa, misturar o seu game com elementos, né, componentes nativos do iOS, por exemplo. Então é muito importante você saber como que é a estrutura disso tudo aqui. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou apagar, eu vou deletar a minha View Controller. Bom, não dá para deletar, mas eu vou criar uma nova View Controller, então aí agora sim eu acho que dá para apagá-la. E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Bom, então eu quero iniciar a minha cena do zero, tá? Então eu vou apagar todo mundo aqui, tá? Vou apagar a View Controller e vou criar uma nova View Controller do zero para a gente aprender a ligar tudo. Esses objetos eu não preciso deles, eu vou apagar eles também para a gente não se confundir. Então essa View Controller, ela já tem uma view dentro dela, né? Toda View Controller tem, e aí a gente precisa criar primeiro um objeto da classe ViewController, então eu vou chamar de meu jogo ViewController, que eu sei que é uma UI ViewController, e eu vou criar um outro objeto, pode ser um CocoTouch Class também, que é do tipo skSim. Perceba que ele não está aparecendo aqui, porque em algum momento a gente vai ter que importar ele aqui. Então se eu der aqui, ó, import, se eu importar aqui o Sprite Kit, deixa eu fazer um build dele aqui. Então eu vou criar uma outra classe aqui, ó, skView, e eu vou chamar de meu jogo view. Tem a view controller. Pô, então a gente tem aqui a nossa classe, ó, view controller, tá? Essa classe eu tenho que ligar ela. Tem que falar que a minha view controller é da classe meu jogo view controller, tá legal? Essa view aqui, ele vai ter que estender uma outra classe aqui, ó, que é o skView. Preciso mudar a classe dele aqui porque ele é um view normal. Legal? Então a gente já tem a cena com o skView e a view controller, né? O que a gente tem que fazer aqui é substituir a nossa view controller, a nossa view, aliás, que está dentro da view controller, pela cena, né, que a gente vai carregar. Então vamos primeiro importar o Sprite Kit. E aí você vai falar assim, ó, if let view recebe view as skView. Com isso aqui, ó, você declarou um view e falou para ele pegar. View, na verdade, seria isso aqui, ó, self.view. Então, self é ele mesmo aqui, é a classe que a gente está, e ele vai transformar isso daqui em skView.
Uma vez que você fez isso, você precisa carregar uma cena do Sprite Kit. A gente não tem nenhuma cena aqui ainda, né? Então vamos criar uma aqui. A gente já conhece, já sabe que existe uma cena visual que é o SKS, né? Se você abaixar aqui os templates, ó, você vai ter aqui, ó, Sprite Kit Scene. Com isso aqui ele vai criar, vamos chamar aqui de meu jogo também. Ele vai criar para a gente um arquivo, ó, meujogo.sks. Isso aqui é uma cena do meu jogo normalmente. Eu já vou falar sobre esse editor aí para vocês um pouco, tá? O que eu preciso fazer na View Controller é carregar essa cena. Então você vai falar assim, ó, let cena, vai receber aqui, ó, SKScene e o construtor dele, ó, fileNamed. E aí você vai pôr o nome, ó, meu jogo.sks, tá? Fiz isso aqui, eu só vou ajustar dois parâmetros, ó, cena.scaleMode para preencher toda a tela. E aí você vai falar assim, ó, view.presentScene e vai apresentar essa cena aqui, tá? Bom, ele está reclamando que a cena está inalcançável, né? Então é porque eu esqueci também de marcar o Easy Inicial View Control. Tem que ter a setinha aqui, não se esqueçam disso. Então se a gente executar ele aqui agora, ó, você vai perceber que ele já ficou cinza a tela, é a cor padrão do fundo da cena do Sprite Kit, tá? Vocês perceberam que aqui eu coloquei um if, né? Então ele só entra aqui caso ele consiga achar uma view, né? Aqui é a mesma coisa, porque se não houver uma cena, ele pode dar crash na aplicação, né? Então coloca aqui um if e abre uma chave aqui. Nesse momento aqui, que ele pediu para tirar o opcional, né? Então nesse momento aqui, depois que você apresentou a cena, você poderia ainda falar aqui, ó, view, ainda estou dentro do contexto aqui do SKView, tá vendo? Então, porque confunde esse nome aqui, tá? Se você usar ele aqui fora, você vai perceber que, ó, ele não é mais o SKView, ele é o iView, né? O view ou self.view. Aqui eu consigo falar para ele aqui, ó, ignore sibling order, eu vou dar um true, já explico o que é isso. View show FPS. Então eu posso colocar aqui essas quatro propriedades que ele vai me mostrar a contagem de nodes, de objetos, mostrar a área de colisão da física, o número do frame rate, né, que ele está executando, e o ignore sibling order. Isso aqui, quando você vai adicionando objetos na cena, ele vai adicionando, ele faz ali um armazenamento de camadas, né? Vamos dizer, as camadas são a ordem que o objeto é adicionado em cima do outro. Se você der um true aqui, ele adiciona como camada 1, 2, 3. Então você vai conseguir, pela sequência do seu código, adicionar os objetos um em cima do outro. Se você não ignorar isso aqui, você vai ver que a ordem dos objetos, às vezes, ela vai... por exemplo, você adicionou o objeto A, depois você adicionou o objeto B, o B não vai ficar em cima do A. Então, lembra de ligar isso daqui para que ele conte as camadas na hora de adicionar. Senão ele adiciona do jeito que ele achar mais conveniente e rápido. Então é um recurso aqui, muita gente se confunde. Então, dessa maneira aqui, a gente carregou a cena e eu liguei esses quatro parâmetros. Só lembro de usar a condição aqui, caso você não encontre alguém aqui para não dar crash na aplicação, tá? Então eu vou executar de novo, ele não vai fazer nada aqui ainda porque não tem nenhum objeto na cena, a gente só tem uma cena vazia na verdade, mas perceba que ele já tem lá nodes 1, eu não sei quem que é o 1 para ele, deve ser a view provavelmente,
e 1 frame por segundo, não está acontecendo nada, né? Ele está parado lá. Então, se eu voltar no arquivo aqui, ó, meu jogo SKS, ó, vamos fechar esses menus aqui. Então eu tenho um editor aqui, perceba que você vai ter uma hierarquia com objetos e um gráfico aqui, que é um palco, tá legal? Se você abrir aqui a paleta de objetos, você vai ver que você tem alguns objetos que você poderia adicionar aqui na sua cena. Vamos criar aqui um objeto qualquer. Ó, eu vou criar esse shape aqui, que é um retângulo mesmo, é um quadradinho. Vou vir aqui nas propriedades dele e vou só colocar aqui, ó, stroke, colocar aqui um amarelo e uma cor de preenchimento. E aí vou executar novamente a minha aplicação. Você vai ver que você vai ter um objeto aqui. Vou aumentar, ó, line width, largura da linha. E vou adicionar aqui um segundo objeto, ó, que vai ser um texto. Vou mudar aqui o texto. Executar novamente. Legal? Então você tem aqui um texto, tem aqui um objeto, um shape, e através dessa paleta você pode criar todos os componentes, e quase todos, na verdade, que existem para a gente trabalhar aqui no Sprite Kit, tá? E eu já vou falar para vocês, pessoal, que esse editor aqui é a mesma coisa do storyboard, né? Existe a forma de você trabalhar por aqui, você pode controlar um monte de coisa, um monte de parâmetros, mas você só vai achar todas as propriedades na hora do código, tá legal? Eu vou até mostrar um pouco disso aqui para vocês, mas vocês vão perceber que na prática mesmo, você pode criar o game inteiro sem nem abrir essa cena. Mas só para vocês verem que existe uma série de recursos legal aqui para a gente utilizar. E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um outro objeto aqui, vamos criar um outro quadradinho aqui, vou deixar ele aqui embaixo, e os objetos eles têm propriedades, por exemplo, isso aqui é um shape, na verdade, é só a forma, né? Existe um outro tipo de objeto, você vai ver que esses objetos eles vão ficando aqui numa hierarquia. Eu vou selecionar aqui a hierarquia, vou apagar os objetos, e eu vou criar aqui, não mais um shape, eu vou criar um Sprite Node. O Sprite ele é mais avançado que o Shape, porque ele pode carregar imagem, ele tem outras propriedades, tá? Existe aqui embaixo, ó, definição da física, né? Então, por exemplo, eu poderia copiar ele aqui. Vamos aumentar ele aqui, trocar a cor. Então, eu poderia deixar esse objeto aqui embaixo, ó, como um bound retângulo, por exemplo, ó, o body type é o corpo físico dele. Se você clica aqui em animate, ó, deixa eu minimizar ele aqui, ó, percebe que ele já caiu, tá legal? Se eu não quiser que ele sofra física, ó, eu tiro ele da gravidade ou tiro a dinâmica dele, tiro a rotação, percebe que ele ficou parado, porém ele tem propriedade física. Se esse outro objeto aqui tiver um corpo físico, por exemplo, ó, clique em Animate, caiu aqui já. Vamos deixar ele... Ó, vou copiar um outro aqui, vou rotacionar ele. Então, eles já estão com a física ali ligada. E dá para fazer um monte de coisa aqui pelo editor. Dá para acessar e
brincar aí com uma série de propriedades e lembre-se que pelo código vai ser muito mais simples e mais eficiente, na verdade. Por isso não se preocupem em querer fazer tudo por aqui por enquanto, tá? Cada objeto desse, pessoal, ele tem aqui um nome. Então se eu colocar aqui o nome de, sei lá, caixa e esse aqui de minha caixa, eu poderia acessar esses objetos no meu código através dessas tags aqui, dessas identificações. Só que lembra que para o código ficar associado com essa cena, a cena mesmo, ó, deixa ela selecionada aqui, que você vai estar aqui, ó, scene, name, ela precisa também ter o nome da classe que está associada, né? Então, vamos criar aqui, ó, meu jogo scene. Eu preciso de uma classe que é do tipo skScene, que é a cena da Sprite Kit, para deixá-la associada a essa cena aqui. Eu poderia, por exemplo, criar mais um CocoaTouch Class, que vai estender aqui do skScene, e como ela é subclasse do skScene, eu vou chamá-la de meu jogo Scene, que por sua vez é o mesmo nome que eu usei na identificação do arquivinho aqui do SKS. Então, meu jogo.scene está associado com esse arquivinho aqui, essa classe skScene, e eu tenho dois objetos, ó, um que chama caixa e um que chama minha caixa. Vamos só trocar a cor do outro aqui. Se eu vier na classe meu jogo scene, você vai ver que ela está vazia, ó. Ela está até dando erro, porque eu não sei por que isso acontece, mas você tem que importar na mão aqui o Sprite Kit. Beleza, ela parou de dar erro. E a gente precisa de um método para ela começar. Você pode chamar aqui, ó, didMove to view. E aqui você vai programar o que você quiser, ok? E aqui a gente consegue então, ó, por exemplo, eu declaro aqui minha caixa, que vai ser um SK Sprite Node. Vai ser um opcional, né? Porque eu não sei se ele existe na minha cena. E aí eu inicializo ele dizendo assim, ó, minha caixa recebe self, essa cena mesmo aqui, ponto, shield node with name e o nome que eu dei lá na identificação da minha cena aqui. No caso o nome aqui, ó, minha caixa. Então a gente vai usar nessa identificação. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos reposicionar a caixa. Então eu vou falar assim, ó, quando ela for criada, ó, minha caixa ponto position tem que receber aqui um CGPoint. CGPoint é um objeto que traz aqui um x e o y, ó, dois CG floats. Então vou deixar o x aqui, ó, 200 e o y 200 também, tá? Aqui ele só pediu para fazer um asSpriteNode para converter, tá? E também, ok? Aqui ele só pediu para forçar aqui para trazer o conteúdo do opcional, tá? Com isso aqui eu teria que identificar o node e reposicionar ele. Então você vai ver que a caixa vai estar um pouco mais para cima, na verdade. Vamos ver, não ficou muito claro aqui. Vamos só ver onde que ela estava antes. Bom, ela estava quase na posição, né? Vamos tirar ela daqui, ó. Eu vou deixar ela fora da cena. E aí quando eu executar, ela vai ser jogada aqui no 200, 200. Bom, pessoal, só uma coisa aqui. Eu fiz errado, na verdade, né? Aqui não é no ponto name que você referencia a classe, é no custom class, na verdade. Aqui é o nome da cena mesmo, e ele tem aqui o custom class. É isso aqui que tem que referenciar a sua cena, o seu código, tá legal? Percebam que ele não estava executando o meu código. Eu coloquei um print aqui, ó, e percebi que ele nem disparou a função. Então agora sim, ó, você vai ver que ele reposicionou a minha caixa, né? Lembre-se também que existem duas barras aqui, ó, with name. Bom, não precisa da barra. Então é isso aqui, ó. Bom, pessoal, então com isso aqui a gente cria a variável sprite node
inicializa, busca ela lá na cena pelo nome e aí altera alguma propriedade, algum atributo do objeto. Perceba que na minha cena eu usei o nome minha caixa, então se eu voltar no SKS, seleciono o objeto aqui, ó, ele se chama, o nome dele é minha caixa. Porém, a cena mesmo eu tinha feito errado. Se eu clicar na cena, não é o nome da cena que se chama meu jogo Cine, é o custom class, na verdade, que tem que ser associado à classe, tá? Uma coisa é o nome do objeto, outra coisa é a referência da classe, né? O código que está controlando essa cena. Dessa maneira, a gente, através do View Controller, o que a gente fez aqui? Nós fomos no storyboard, nós apagamos tudo, apagamos nosso arquivo inteiro, né? E aí a gente trocou a View, que ela vai ter uma classe SKView agora. Lá na View Controller, a gente pegou essa View, abriu ela como SKView e carregou uma cena dentro dela, uma cena.sks. Na cena SKS, a gente tem a referência de quem é a classe dessa cena, alguns objetos, e através do nome do objeto a gente consegue acessar ele através do código, que é uma classe que estende o skScene. Tá legal? Então, eu acho que com isso aí dá para vocês entenderem qual que é toda a estrutura de uma cena, de um template, né, do Sprite Kit. Então, com esse modelo aqui, vocês já sabem criar isso tudo aí através do editor aqui, na verdade é através do storyboard, né? Você precisou criar a cena aqui, você precisou criar, mexer na view, né? Com isso daqui você saberia configurar do zero o template do Sprite Kit e com isso você vai entender melhor, né? Mais a fundo como ligar, fazer essas relações com outras view controllers, por exemplo. Mas não é ainda isso que eu ainda quero ir um passo além disso aqui, tá legal? E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Eu vou mais uma vez apagar todo mundo aqui, então eu vou pegar essa minha View Controller, apaguei, não quero mais ela e não quero ninguém aqui, ó, para não me confundir. Apaguei todo mundo, movi todo mundo para a lixeira. Vou criar uma nova View Controller e não vou mexer em nada nessa View Controller. Eu vou fazer tudo pelo código agora. A única coisa que eu vou fazer aqui é criar a classe dessa View Controller. E nesse momento a classe eu vou chamar de meu jogo, novamente, e vai ser uma classe do tipo UI View Controller, tá legal? Então deixa eu tirar os comentários do código. Essa minha View Controller, ela precisa estar associada ao storyboard. Preciso chegar aqui, ó, Custom Class, meu jogo View Controller. Legal, então, e lembre-se que precisa ter também um inicial View Controller. A setinha entrando aqui nessa View Controller, né? Legal, tenho aqui minha primeira View Controller. Essa View Controller, ela precisa então importar o Sprite Kit e eu quero fazer tudo pelo código aqui agora. Eu não vou nem mexer na View, não vou nem transformar a View num SKView, eu já faço isso pelo código direto. Então, como que eu faço isso? Ó, primeiro eu vou criar aqui, ó, minha View do tipo SKView.
Aí o método construtor dele é o frame, que aí você pode falar self.view.frame. Ok? Você pegou o frame da própria view que já existe. Ele não tem um view padrão aqui, ó. Você põe self.view, já aparece um iView, né? Legal, você pegou então o valor dele e inicializou minha view. Agora você troca ele, você fala self.minhaView, self.view, aliás, recebe esse carinha que a gente acabou de criar. Então, você substituiu ele por um skView e a partir de agora a gente pode criar um novo objeto. Na verdade, eu poderia já carregar a mesma cena, né? Usar aquele mesmo comandinho que eu usei na aula passada, que é para carregar o arquivo SKS. Então você poderia ir lá, criar novamente um arquivo SKS, uma cena. Enfim, deixa eu só falar uma coisa. A cena SKS ela tem várias propriedades, ela tem vários parâmetros ali que já vêm ligados que faz a sua aplicação demorar mais para carregar. Então eu quero fazer aqui agora criar uma cena na mão. Na verdade, eu quero criar o meu próprio SceneView do zero, um objeto zeradinho do tipo SceneView, tá? Então o primeiro passo seria a gente criar uma classe. Então eu venho aqui, ó, dou um Ctrl N, crio uma classe que ela é subclasse do SKScene e eu vou chamar, por exemplo, ó, de minha cena. No caso aqui eu vou trocar o nome totalmente para a gente não se confundir. Minha cena, ela vai chamar, tá? Essa cena aqui, lembra que tem aquele probleminha do que ele não usa aqui, não importa o sprite kit. E aí você pode chamar a função didMoveToView, né? E vamos colocar aqui, ó, self.view.backgroundColor. Percebe que ele é um skView, né? Mas ele tem algumas propriedades iguais, né? Vamos colocar então blue, vai, só para ficar azul a tela, só para a gente ver se ele carregou, tá? Então essa cena aqui, ela já tem uma propriedade aqui alterada. O que eu preciso fazer aqui agora é criar um objeto, ó, let minha cena, do tipo minha cena, vai receber posso usar aqui um size, ó, que a gente pode utilizar, no caso, ó, o tamanho da minha view, que ele já pegou o tamanho da cena mesmo, é tudo igual. Aí você vai falar, minha view, ponto present scene, minha cena. Ok? E a partir desse momento você pode falar, ó, minha view e configurar o debug, né, da view, tá legal? Shows physics, tá? Então com isso aqui a gente criou um skView, adicionou ele na cena, criou uma cena do tipo skScene, que é no caso um objeto dessa classe que estende, né, o skScene, e aí a gente deu um present scene, apresentou a cena e configurou essa cena. Então vamos executar, vamos ver se está tudo certinho aqui. Mas basicamente toda aquela configuração inicial que o Xcode faz, né, criar aquele template, criar cenas, tudo isso aqui você pode substituir. Por isso aqui que você vai ver que vai ficar muito mais leve. A aplicação não criou tanta coisa ali no meio do caminho. Olha lá, então pode ver que ele já trouxe a tela dark gray, né, com fundo cinza escuro. Todo aquele template inicial que o Xcode criou, que é bem sobrecarregado, né, de objetos, cenas, ele quer, na verdade, te mostrar como a ferramenta funciona, como ela é estruturada. Mas você poderia abreviar tudo aquilo ali, ó, com duas únicas classes e um storyboard
vazio praticamente, não mexi em nada nele, tá? Mas o principal aqui, eu fiz essas aulas antes da gente começar, só para vocês entenderem o que que é o Sprite Kit, o que que é esse template, como que é a estrutura das classes do Sprite Kit, que isso vai ser muito importante, porque futuramente você vai querer misturar o seu game, né? Eu tô aqui na tela do game, eu saio, eu posso fazer uma coisa no Facebook, por exemplo, navegar na internet, carregar uma table view, misturar isso aqui, misturar o nosso game com tudo que é nativo do Xcode, do Swift, que é o mais interessante de tudo. Então, essas aulas eu espero que você tenha entendido isso daí, entendido como funciona toda essa estrutura, e isso aqui na verdade é o que eu faço para começar qualquer projeto do Sprite Kit. Então, a partir de agora, eu já tenho minha cena do meu game e a partir daqui eu tenho o lugar para programar o meu jogo. E é como eu disse, a gente tem os editores visuais, porém a maioria do que eu vou fazer, vocês vão ver que vai ser no código, que é muito mais rápido, é muito mais otimizado, você não precisa criar objetos com propriedades que você não vai utilizar. Esse é basicamente o primeiro passo que a gente tem que dar na ferramenta, é conhecer como ela é estruturada e agora vamos começar a programar os nossos jogos. Na verdade, conhecer os recursos do Sprite Kit. Ele tem vários tipos de objetos, recursos, animação física. Então a gente vai agora conhecer os recursos dele e depois começar a programar os nossos jogos, tá legal? E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Então, vamos criar alguns objetos aqui, pode ser dentro aqui da função. Bolinha, SKShapeNode, aí você tem alguns tipos de nodes aqui para criar. Então, por exemplo, você tem aqui ó, Circle of Radius, vamos pôr 25 de raio. SKShapeNode, existem vários tipos de shapes, tá? Você pode desenhar um shape, você pode colocar um círculo, um quadrado. Então, os shapes você pode preencher ó, com fill color, stroke color, line width seria a largura da linha, tá? E lembra que você tem sempre que adicionar o node na cena. Então você vai dar ou add shield ou self.addShield e vai adicionar ele na sua cena aqui. Vamos só reposicionar ela também, ó, bolinha. Tenho lá um item adicionado na minha cena então, tá? Poderia ter também um retângulo, né? Um quadrado seria basicamente a mesma coisa. Só que na hora de construir o shape node, você vai falar
Rect Off, e você vai trazer um CG Size, por exemplo, ó, que é só largura e altura, ó, 100. Eu estou com o tab do meu teclado quebrado, então eu não estou conseguindo dar o tab para criar os objetos, mas legal. Adicionei então um retângulo na minha cena. Foi adicionado ali, vamos só trazer ele um pouquinho mais para cá, trocar a cor dele aqui, ó. Legal, então você já sabe que podemos usar os SK Sprite Nodes, Shape Node, aliás, que são as formas geométricas aí que a gente pode criar no Sprite Kit. Tem algumas outras aí, depois vocês pesquisem, tem linha, tem path, né, com shape que você pode desenhar, mas enfim, por enquanto é só para a gente entender como a gente cria e manipula um objeto aí. E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Bem-vindos ao canal do YouTube da Geek Academy. Nesta sequência de aulas, iremos aprender sobre a linguagem de programação Swift. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, ligar as notificações e lembre-se de conhecer também o site da geekacademycursos.com.br. Existe um outro tipo de objeto que são os Sprite Nodes. Vamos comentar isso tudo aqui. Então, os Sprite Nodes, ó, é uma variável, meu Sprite, e eu vou carregar ele a partir de uma imagem, então ele vai permitir que eu carregue uma imagem no lugar do objeto, tá? Vamos já fazer o seguinte aqui. Eu tenho uma imagem aqui, ó, do Saci, o Sacizinho bonitinho aqui, ó. Eu vou importar, simplesmente eu vou importar essa imagem, vou arrastar ela para cá. Copio, crio o folder referência. Só para vocês saberem, pessoal, a imagem, quando ela tem o @2x, vocês vão perceber que automaticamente ela já fica com metade do tamanho, tá? Então ela tá grande aqui, mas na tela do app, se eu jogar ela desse jeito, você vai ver que ela vai ficar com metade do tamanho, porque é para displays de retina, né? Então o display já tem o dobro, ou @3x ou @4x, o triplo ou quádruplo de resolução, tá? Então ignorem o @2x na hora da chamada da imagem. Eu vou falar só Saci Idol 01, ele já vai saber. E o PNG você pode ignorar também. Só de fazer isso aqui, ó, você vai falar self.addShield, meu sprite, ó, você vê que ele já foi adicionado lá. Vamos colocar ele no meio da tela, então você vai falar eu vou usar aqui, ó, CGFloat, porque se não me engano esse dado não é float, tem que converter, e o frame meio x e meio y. Então adicionei lá a imagem do sacizinho aqui.
Bom, só uma observação. Aqui ele estava view background color, não é view, na verdade é self.background color que ele vai mudar a cor, tá? Eu não tinha percebido que ele não tinha mudado para azul, mas enfim, self.background color. Com isso eu já vou ter então o sprite node criado e com uma imagenzinha carregada aqui nele. O que eu estou tentando dizer é que se você perceber o tamanho das imagens, né? Como aqui eu estou rodando num display, ele está simulando um display de retina, essa imagem só dela estar com @2x, ele já vai diminuir o tamanho dela, vai pegar, na verdade, metade da imagem, né? Então, por isso que quando você olha no iPhone, no iPad, esses mais novos, né? Na verdade, todos hoje são retina. Parece que a imagem tem uma bela de uma definição, né? Mas na verdade, quando você joga o gráfico dentro do game, você já joga ele com o dobro do tamanho, tá legal? Só uma consideração, depois a gente fala um pouco mais disso daí. Então, basicamente, o Sprite Node, ele é o node que ele vai te permitir carregar uma imagem e mais adiante eu vou mostrar para vocês que isso daqui a gente pode facilmente também carregar uma sequência de imagens. E se você deseja aprender mais sobre programação para iOS e linguagem Swift, conheça o novo site da Geek Academy Cursos. Lá você tem mais de 200 cursos completos para você fazer quando você quiser. São mais de 20.000 videoaulas onde você vai aprender tudo sobre design, modelagem e animação 3D, composição e edição de vídeo, programação e desenvolvimento de games e aplicativos para celular, sem contar o preço, que é super acessível a todos. Visite a geekacademycursos.com.br e conheça mais. Vamos conhecer as actions. As actions são SK actions, são ações que a gente pode fazer com os sprites, os objetos que a gente cria aqui no Sprite Kit, tá? Então, se eu declarar aqui, por exemplo, ação mover, é um SK action e vai receber aqui, ó. Na verdade, não é um construtor, é um SK action ponto alguma coisa. Então, você tem aqui, ó, animate with. Você tem apply force, change, fade in, fade out, move to, tá? O que eu quero é o move. Então eu quero mover para, tá vendo que tem o move by, move to x, move to y. Eu quero então um move to e o construtor dele pede aqui um CG point até o ponto que ele vai e aí eu quero que ele vá até o 300 e dure 2 segundos. Fiz isso aqui, ó, declarei um SK action, basta eu pegar o sprite e executar isso no sprite. Então eu falo meu sprite.run action, ação mover. Legal? Então ele se moveu em 2 segundos de um lado para o outro. Eu poderia também, eu quero que ele se mova até lá e que ele faça um fade, que ele apague, ó. Então, let ação apagar, apagar não, ação fade, vai. Ó, fade out vai sumir, você só precisa colocar o tempo, 1.0 segundos. Existe também um objeto que é uma sequência, ó, let, vou chamar de sequência, é um SKeyAction ponto sequence. Então você tem que dar um array de SKeyAction. Então eu falo assim, ó, ação mover, vírgula, opa, peraí que eu preciso colocar entre colchetes, né? Ação mover, ação fade. E na hora de executar, eu executo sequência, tá? Ele executa a primeira, executa a segunda.
sumiu depois, tá? Existem vários tipos de ações interessantes aqui. Eu poderia falar assim, ó, let ação espera. Quero que ele espere então 2 segundos. Ou então posso criar um SKAction remove from parent. O objeto que estiver executando essa ação, ele é removido. Eu posso mover o objeto, esperar 2 segundos, depois fazer o fade e depois remover ele da cena. Basta executar essa cadeia. Ó, ação mover, ação espera, fade. Então você vai perceber que ele foi, esperou 2 segundos, apagou, e ó, aqui o node ó, voltou para 1, removeu ele do parent, removeu ele do pai. Então, isso aqui é o SKAction. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma segunda ação aqui, ó, ação mover. Vamos só mais um exemplo aqui, ó. Let ação vai. Eu dou um move by x, ó, move em 100, y 200. 1. Ação volta e aí o negativo na hora de executar, eu poderia aqui direto, ó, SKAction.repeat forever, tá? Você pode falar o número de vezes que você quer repetir ou se quer repetir para sempre. E aqui dentro eu poderia falar SKAction.sequência e um array de sequências, ação vai, ação volta. Eu não vou executar então a outra ação lá, vou colocar só essas duas aqui. Então percebam que com uma linha de comando, ó, olha o que você fez. Você fez ele repetir uma ação para sempre. Ó, ele vai ficar indo e voltando para sempre aqui agora, repetindo essa sequência de ações, tá? Percebam que só com isso que eu mostrei aqui, é muito simples, na verdade, programar um jogo. Tem várias coisas no jogo que só com isso daqui, usando números aleatórios e sequências aqui, você vai conseguir fazer vários comportamentos interessantes aí de objetos na cena, né? Então é muito fácil. Eu acho que os SK Actions são o recurso mais interessante do Sprite Kit na hora de fazer um game. Eu, particularmente, nunca mexi com uma ferramenta que permita fazer esse tipo de ações com tanta facilidade. Percebo que com poucos códigos aí você já criou bastante interatividades, ações aí interessantes, né? Eu poderia também, inclusive, ó, eu vou importar um som aqui, um MP3, manda ele copiar o arquivo, né? E inclusive através de um SKAction, você poderia declarar aqui, ó, let meu som. Ó, quem tem aqui, ó, play sound file named. Vou colocar lá o som hit.mp3 e espera ele acabar de ser completado para poder executar outro? Sim ou não? Aqui tanto faz, eu estou executando ele uma vez só. Então, criou uma ação, você pode falar ó, self.run, não é run act, é só run, meu som. Legal? Então, foi executado o som aí na hora que ele iniciou, né? Bom, legal. Então, isso aqui é o poder aí das SK Actions. Isso aqui você pode fundamentar um monte de coisa no jogo aí. Vocês vão ver que a gente vai criar alguns projetos de jogo juntos aí e é inevitável você vai acabar usando muito isso aqui o tempo todo. Eu mostrei o SK Action agora porque a gente estava falando dos sprites, né?
E um dos recursos do SK Action é animar os sprites, né? Então vamos já fazer aqui. Eu vou importar. Primeiro eu vou apagar essa imagem, porque eu vou importá-la de novo. Ó. Vou até mover ela para a lixeira. E vou importar agora uma sequência de imagens. Percebam que o que eu tenho aqui é uma pasta que eu renomeei ela para saci.atlas. Esse ponto .atlas, essa extensão, o Xcode ele reconhece isso. E aqui dentro eu tenho uma sequência numerada de imagens, tá? Eu vou importar isso para o meu Xcode, crio o folder referências, copio os itens. Percebam que a pastinha ficou até de outra cor, não ficou amarela, ficou azul, né? O que eu consigo fazer com isso? Vamos tirar esses actions daqui. Então, o que eu consigo fazer com os atlas? Bom, então, uma vez que eu tenho aqui a minha sequência de imagens importadas, o que eu posso fazer? Eu poderia criar, então, um array de imagens, ó, imagens, e vai ser um SK texture, array de SK texture, tá legal? Inicializei o array. Agora eu poderia fazer um for de 1 a 8. E o que eu falo? Eu falo para adicionar, então, a imagens.append. Quem que eu vou adicionar? Um novo skTexture, ImageNamed e o nome da minha imagem, ó, Saci Idol 0, tá? Não esquece do 0 aí. E eu vou concatenar o valor do i, juntei o valor do i. Então com isso aqui, ó, você fez um for e adicionou as imagens de 1 a 8. Então você percorreu de 1 a 8 e adicionou vários SK texture nesse array aqui, né? Então o que dá para a gente fazer é agora criar anima frames, é um SK action, animate with array de SK texture. Ó que fácil. Imagens. Eu quero que cada imagem dure 0.1 segundo, tá legal? Um pouco menos, 0.75, 0.08, vai, tá legal? Para ficar cada frame, na verdade, vai aparecer nem um décimo de segundo. E aí eu falo meu sprite.runAction. Se você só falar assim, ó, anima frames, ele vai fazer essa animação uma vez só. Então você pode repetir skaction.repeat forever. Beleza? Então a gente tem lá as 8 imagens sendo tocadas, né, de tempos em tempos. Temos aí nosso primeiro sprite animado no Sprite Kit, tá legal? Tá bom, Tito, mas por que que você fez o Atlas então? Se você falou aqui na programação de 1 a 8, você foi lá e explorou, você não em nenhum momento mencionou esse Atlas, né? O Atlas, pessoal, só para vocês entenderem, o Xcode, na hora de compilar a sua aplicação, ele empacota as texturas em, né, vamos dizer assim, seções, né, que são esses Atlas. Então, quando você tem um sprite animado que está todo dentro de um Atlas, o processamento para exibir essas imagens é muito mais rápido. Então, se você joga a sequência aqui dentro, ele mesmo já se encarrega de alocar isso na memória. Ele praticamente expõe a imagem instantaneamente. Tá? É como se você pegasse várias imagens dessa. Eu tenho um monte de imagem aqui, né? É como se você juntasse isso tudo em uma única imagem e você disparasse os pedaços da imagem, né? Isso que é um atlas. No caso, você não precisa fazer nada disso, não precisa entender nada disso. Hoje, inclusive os dispositivos, os iPhones, os iPads, eles têm uma memória gráfica muito grande, tá legal? Eles têm um espaço ali para armazenar imagens, guardar imagens. A gente praticamente não olha muito para isso, né? Mas antigamente nos iPhone 3, iPhone, antes de começar o iPhone 5, que já tinha mais memória gráfica, né?
mais capacidade de armazenar imagens, a gente tinha que gerenciar muito bem isso daí e até às vezes empacotar esses atlas na mão. Mas hoje não é o caso mais, que os nossos aparelhos estão bem potentes aí tratando de imagem, né? Mas só uma curiosidade para vocês saberem, um iPhone 3 ele só carregava, se não me engano, eram 4 mapas de 2048 por 2048 e acabou. Você tinha que fazer o game todo ali funcionar, né? Então eu pego os primeiros jogos de iPhone, os caras faziam um milagre ali, aqueles Angry Birds no começo ali. Realmente era bem complicado empacotar essas texturas, esses mapas, né? Hoje não tem muito problema porque esses iPhone 7, 8 tem muito espaço ali, dá para colocar bastante imagem. Você nunca vai ver a sua aplicação reclamando de espaço na memória, tá? Mas é bom vocês saberem que é questão de gerenciamento e também a gente consegue fazer isso aqui que eu acabei de fazer de uma forma bem mais interessante. O que eu poderia fazer? Eu declarei aqui, ó, o skTexture, poderia declarar aqui, ó, meu atlas skTexture atlas. Dou só o nome do caminho da pasta, ó, saci, tá? Sem o atlas, não precisa do ponto atlas. Na hora de fazer o for, eu vou até copiar ele aqui, deixar ele comentado. Eu poderia percorrer isso aqui, ó, em meu atlas. Ponto. Você tem uma propriedade aqui, ó, texture names. Ponto. Olha lá, count. Com isso aqui fica mais dinâmico, porque você pode separar os gráficos do seu game em pastinhas, em atlas, e ele já vai se encarregar em contar de 1 a 8, porque um sprite pode ter 5, outro pode ter 10. Ele já vai percorrer, na verdade, esse atlas item por item, né? Ok? Então, só com isso aqui, pessoal, você fez o mesmo que aqui, mas ficou de uma maneira mais dinâmica e o seu projeto ficou mais organizado, cada sprite dentro do seu próprio Atlas. E você já sabe também que o Xcode vai se encarregar de gerenciar isso aqui, deixar, empacotar essas sequências para que isso seja tocado no sprite de forma mais otimizada, né? Para que ele não gaste tanta performance assim na hora de alternar entre essas imagens, né? Isso que está em volta de usar os atlas, tá legal? Então, basicamente é uma organização que você vai ter dos sprites para conseguir carregar, gerenciar ele no projeto e tocar ele de uma maneira melhor. Mas você vai ver que na hora de tocar a animação ele vai dar na mesma, tá? Bom, pessoal, então lembrando que do mesmo jeito que a gente tem os shapes, os sprites, tudo que foi criado até agora, você tem também um label, o tipo de label aqui, que é o SK Label Node. Então aqui tem todas as inicializações dele, não todas, mas as principais. Então, ó, declarei como uma variável, inicializei, setei aqui a cor, o tamanho da fonte, o nome da fonte, alguns alinhamentos e o posicionamento dele. Isso aqui é o texto que você vai acabar. Você não vai conseguir utilizar o iLabel aqui dentro, né? Ou um botão, componentes nativos, né, da View Controller. Você vai ver que você não vai conseguir utilizar ele aqui normalmente. Porém, o Sprite Kit ele vai te fornecer o Label Node e a gente vai usar esses labels aqui. Tudo que a gente faz aqui com um objeto, né, muitas coisas que a gente faz, tipo animar, usar um SKAction, né, a gente consegue também fazer com texto, né? Então, por exemplo, se eu rodar essa ação aqui no texto, ó, perceba que a gente conseguiria utilizar, né? Então, essa aqui é a ideia. Você tem um outro tipo de objeto, um outro tipo de node que vai te permitir fazer tudo o que você faz aí, grande parte das coisas que você faz com os sprite nodes, os shapes, você vai conseguir fazer com esse objeto aqui de texto, tá legal? E ele é bem parecido com os UI labels que estamos acostumados a utilizar com as view controllers, porém tem algumas limitações aí porque ele é um objeto novo do Sprite Kit, na verdade, que você vai usar ele ali, tá? Que nós vamos utilizar
nos nossos games aí para fazer a pontuação, né? Enfim, tudo que aparecer aí na tela do jogo, né? De elementos de interface, pontuação, enfim. Bom, pessoal, então eu limpei todo o meu arquivo, tá? Eu não tenho mais nada nele aqui. Acabei de compilar. Vamos ver aqui, ó. Você vai ver que eu não tenho nada mais na minha cena, só tenho uma cena do Sprite Kit rolando aqui. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês a física, as partículas e mais alguns recursos aí da ferramenta. Percebam que eu não tenho nada além de uma cena vazia. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar um SK Shape Node, um retângulo, tá? Percebam que ele tem 100 por 100 e eu estou declarando essa constante, na verdade, fora do did move to view, porque futuramente eu quero ver isso de outros métodos aqui da minha classe, tá? Esse retângulo eu vou querer colocar uma propriedade física nele para que ele caia, tá legal? Para que ele sofra uma ação da gravidade, por exemplo. Eu vou colocar algumas propriedades aqui do retângulo, vou mudar o posicionamento dele e depois eu vou adicionar retângulo physics body e ele vai adicionar um physics body retangular utilizando o mesmo tamanho do frame do objeto retângulo, tá legal? Então isso vai fazer com que você tenha a área de colisão, ele é dinâmico e permite rotação. Só de executar isso daqui, você percebe que a peça já caiu, né? Vamos colocar um chão para a gente aparar essa peça. Então perceba que o retângulo ele é um shape node, ele tem cores, né? Ele é uma forma visual e ele ainda tem um corpo físico. Você poderia declarar aqui um objeto só para ele servir de chão, tá? Só para ele aparar. Então perceba que eu declarei aqui um outro CG Rect, que é só um retângulo, é só uma área, tá legal? Um outro Shape Node, que ele vai já usar esse Rect, eu chamei ele de RET. Você tem aqui o preenchimento da cor, do chão, e a criação do Physics Body dele, de acordo com o retângulo. Aqui tem uma coisa, pessoal, tem um ponto. Você tem o tamanho do retângulo e perceba que você tem um segundo argumento aqui, que é um CG point, né, o centro dessa área de colisão. Vamos fazer o seguinte, vamos omitir este segundo argumento, ó. Eu vou apagar que ele também vai aceitar. E a partir daqui eu ligo aqui a dinâmica dele, eu desligo, na verdade, que ele não vai sofrer gravidade, e só o posicionamento dele, tá? Eu vou executar isso daqui e você vai perceber que existe uma diferença entre o corpo geométrico aqui e o corpo físico, tá ligado? O visual e o físico. Porque o que acontece? O visual, ó, percebeu que o quadradinho bateu aqui e girou? Olha o corpo físico do chão. Percebe que ele está desalinhado em relação à peça, tá? O que vai acontecer? A peça ela é desenhada do centro adiante. O corpo físico não, a largura e a altura dele, percebe que ele usa um size, né? Um CG size aqui como parâmetro de criação. Então você precisa dar um offset nele para que ele se encaixe com o corpo do seu objeto visual, tá legal? É isso que eu estou tentando explicar aqui. Então é por isso que existia aqui, ó, existe um segundo parâmetro que é o centro dele. Então perceba que eu peguei metade da largura dele, da tela, na verdade, né? Menos 20, porque eu tenho uma bordinha de 10 aqui e de 10 aqui, e dividi por 2. Então é o centro do x e y, como ele tem 10, né? Eu coloquei 5 aqui direto, para não ficar uma expressão muito grande e não confundir. Mas fazendo isso daqui, você vai ver que eu vou alinhar o corpo físico ao objeto visual, tá legal? Então é só no caso de um retângulo e só dessa maneira aqui. Então agora perceba que eu tenho um chãozinho aqui para aparar a minha geometria, né? Vamos também criar um objeto bolinha, um objeto circular, né? Um shape node circular. E depois de inicializar todo mundo aqui, vou colocar a bolinha também. Então preenchi só com alguma cor, uma posição, e o physics body dela também, ele tem o construtor que é a partir de um círculo, ele vai fazer uma esfera, um círculo em volta do objeto, e você pode colocar o raio, tá legal? Então eu peguei o mesmo frame da bolinha e dividi por 2, que aqui você desenha o frame aqui na declaração, né?
com raio, né? Raio seria metade do diâmetro da bolinha. Então, só para acertar o valor, dinâmico, rotação, beleza. E aí percebam que eu usei aqui dois comandos, ó, velocity, eu zerei a velocidade da bolinha, ela fica parada no lugar, e eu dou um apply impulse. Se você só deixar o apply impulse, o que vai acontecer? A bolinha vai cair e aí você vai ter que somar os dois vetores, né? Do impulso com a gravidade. Então, esse comando aqui é sempre legal zerar primeiro a velocidade do objeto, deixa ele paradinho no lugar e aí você aplica o impulso nele, né? Eu vou colocar uma força maior, eu vou deixar 500 e 100 aqui em X, então ele tem que empurrar o objeto para a direita e para cima, só que com uma força maior para cima, né? E ele bateu um com o outro ali. Vamos fazer o seguinte, vamos... Eu vou deixar o Y da bolinha um pouquinho mais alto. Legal? Então você percebe que a bolinha foi empurrada para cima, para a direita, né? Até bateu no box ali e reagiu com isso daí, né? Reagiu com essa força, esse impulso que você adicionou na física do objeto, né? Legal. Vamos fazer esse impulso aqui. Primeiro que eu quero fazer duas coisas aqui. Eu quero diminuir um pouquinho o tamanho da bolinha, deixar ela com metade do raio e menos impulso aqui, tá? Esse comando aqui, eu quero executar ele quando eu tocar na tela, tá legal? Então, você pode aqui fora do did move to view, você tem aqui o método ó, touch began, por exemplo, né? Quando você tocar, encostou na tela, então você usaria esse comando, né? Perceba que eu só estou conseguindo ver a bolinha aqui porque eu declarei ela fora do did move to view, tá? Senão você não consegue enxergar ele de outro método. Então vamos executar isso daqui. Então legal, todo mundo caiu. E se eu vou tocando na tela, ele está indo muito em Y, vamos deixar um pouco menos aqui. E eu vou zerar a posição em X, tá? Durante esse evento de touch, perceba que ele te passa um set de UI touches. Então, na hora que você toca, ele te manda uma sequência, na verdade, de pontos que foi tocado na tela. Lembra que o aparelho ele é multi-touch, você pode tocar com 5 dedos na tela, que ele reconhece onde está cada dedo. Com esse método aqui, ó, com esse for, se você fizer um for, ó, touch in touches, que é quem ele está passando aqui, e obtiver touch location, você vai ter um objeto com x e y. Então eu vou só deixar essa função comentada, que eu já vou utilizar ela adiante. Então vocês podem estar se perguntando, né? Ah, e aí, como que eu sei como que eu faço para saber aonde eu cliquei? Então, ele através disso daqui, se a gente executar novamente, você vai ver que quando você tocar, ele vai te falar a posição X e posição Y que foi tocada da tela, tá? Então, cada toque que eu dou, eu vou empurrando a bolinha para cima, legal? E ele vai falar onde eu toquei, ó. Toquei aqui no 00 quase. Perceba que a coordenada começa aqui embaixo e aqui 300 e 500 e pouco, né? A tela do iPhone é 320 por 580, não me lembro exatamente, né? Mas enfim, temos aqui a posição do toque na tela através desse método, né? Bacana, a gente já sabe então criar alguns objetos, já sabe ligar a física desses objetos. Vocês podem perceber, pessoal, que a gente só está conseguindo enxergar uma coisa que eu não falei, né? Por exemplo, o chão, esses objetos eles têm um contorno mesmo, verde, né? Vamos até deixar aqui, ó, line width 0 deles, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então eu tirei a linha deles e se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que existe uma linha azul clarinha, né? Essa linha é a colisão dos objetos. Elas só estão aparecendo porque na nossa View Controller a gente ligou aqui, ó, Show Physics. Vamos ignorar essa linha aqui de código.
Então você vai ver que sumiu, né? Ela estava bem fraquinha, na verdade, mas você vai ver que tem diferença, não está mais aparecendo, tá? Principalmente aqui embaixo dá para ver melhor. Então, com isso a gente já aprendeu a adicionar física nos objetos da cena, manipular a física, manipular um evento de touch, né? Trabalhar com ele. Só para a gente ir um pouquinho além aqui, na hora que eu tocar, eu quero também dar um impulso na caixa, no retângulo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um impulso nele, só que o dx desse vai ser, sei lá, 20 e esse vai ser menos 30, que ele vai empurrar um para cada lado. Se eu testar essa aplicação aqui, ó, eu vou tocar, vocês vão ver que eles vão sair da tela. Aqui no Sprite Kit existe uma maneira da gente adicionar um limite de colisão na tela. Você não quer que os objetos saiam, você pode criar uma área de colisão para eles ficarem aqui dentro. É bem mais simples às vezes do que colocar um chão, né, colocar um outro objeto. Então é isso aqui, ó. SK Physics Body, ele pega o frame que ele tá, tira a frição, né, para não parar o objeto ali, vamos dizer, e adiciona, ó, self.physicsBody, seria a cena, né, a gravidade da cena. Então, se você colocar, por exemplo, self.physicsworld.gravity, por exemplo, você poderia até desligar a gravidade, inverter. Então essas são as propriedades da física da cena, né? Então a gente só adicionou um corpo em volta ali, uma borda, tá legal? E aí, ó, eu vou tocando, percebo que os objetos estão mantidos aqui dentro, né? Então, essa é a ideia aqui. Beleza. Já conseguimos, então, adicionar física na nossa cena, um evento de toque, a ver o sistema de partícula da Sprite Kit. Então, eu quero criar uma nova partícula na minha cena. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Você declara a partícula e carrega ela de um file name. No caso, eu vou chamar de minha partícula. Esse file name é aquele arquivo SKS, que é uma cena, né? Na verdade, o SKS ele pode ser uma cena e ele pode também ser uma partícula, pode ser uma animação. Então, uma cena do Sprite Kit, uma cena visual, né? No caso, para criar a partícula, eu já estou mexendo num projeto aqui, eu já tinha mexido, mas essa é a minha partícula já criada. No caso, se você quiser criar uma nova partícula, vamos apagar essa daqui. Então, para criar uma nova partícula, você vem aqui, Command N, e você vai criar um novo template, que é no caso, ó, Sprite Kit Particle File, tá legal? Aqui você tem alguns templates de partículas, tá? Ó, chuva, fumaça, né? Vamos pegar aqui Smoke. E aí você vai dar um nome para essa partícula, que é o mesmo nome que você está puxando lá na referência do carregamento, tá? Legal, então a gente tem aqui a fumacinha. Para adicionar na minha cena, ó, já instanciei o objeto aqui, basta adicionar ele na cena. Então se você falar aqui self.addShield, já está adicionado. Eu só vou deixar o fundo branco aqui. Percebe que ele reclamou aqui, porque tem que fazer um wrap, né? Tem que fazer um unwrap na variável para obter o conteúdo dela, porque vai que ela está vazia. Então percebam que ele já adicionou aqui nessa posição. Bacana, a gente tem então a partícula de fumaça adicionada. Lembra que essa partícula aqui, pessoal, você pode editar ela. Ó, tá vendo que ela tem um menu aqui? Por exemplo, se eu selecionar ela aqui, eu consigo mudar a cor dela. Ela é preta, vamos colocar, sei lá, um negócio colorido aqui. Ó, criar uma rampa aqui de cores. Então ela começa de um jeito e, sei lá, vai passar por outra cor e terminar aqui, né? E aí tem um monte de propriedades aí para vocês explorarem. Eu poderia, por exemplo, ao invés de adicionar na cena, eu poderia adicionar também num objeto. Ó. Por exemplo, se eu jogar uma partícula na bolinha. Legal? Então você percebe que na verdade a partícula ela é filha
do ícone do node da bolinha, né? Então ele vai adotar posição, rotação e a escala, inclusive. Então não ficou um efeito muito interessante. Na verdade, até a partícula ela tá meio feia aqui. Deixa eu voltar e fazer uma pequena edição nela. Então tá. Nesse caso aqui eu adicionei a partícula, mas eu não quero que ela fique girando, né? Eu quero que ela mantenha só a posição da bolinha. Então para isso, pessoal, vai existir um evento aqui, ó, por exemplo, update. Então, a cada atualização da cena, você poderia reposicionar. Então, ó, partícula.position recebe bolinha.position e lembra de adicionar, né, a partícula na própria cena, na verdade, e aí ela só vai seguir a posição. Legal? Então, ó. Então, o que está acontecendo? A cada update, né? Por exemplo, ele está rodando a 10 frames, 15, 20 frames por segundo. É lógico que no telefone acaba rodando bem mais rápido, tá? Aqui o simulador às vezes ele dá essa quedinha de frame rate, mas não se preocupe, no aparelho não tem esse problema. O que está acontecendo? A cada update, cada desenhada que ele dá na tela, cada render que ele faz, ele está atualizando a posição. Porém, você pode perceber que existe um atraso, né, entre a bolinha e o centro do emissor de partícula. Então, isso está acontecendo, na verdade, porque existe um evento de processamento da física depois desse update. Então, existe um outro evento aqui, ó, did simulate physics, simulou a física, então beleza, aí você posiciona, você gruda a bolinha, gruda a partícula no node da bolinha na posição, né? Então, dessa maneira você vai ver que não vai existir o atraso, porque ele simula a física, depois ele faz o reposicionamento da peça, tá legal? Então, existe uma diferença, é legal que vocês já conhecem também esses dois eventos que vão ser bem úteis aí para os nossos games futuramente, tá? A gente vai usar esses eventos aí que eles estão embutidos aí no Sprite Kit, que vão auxiliar no desenvolvimento do game. Outra coisa que é legal a gente entender, pessoal, isso aqui, essa partícula, ela já é uma cena toda carregada, cheia de parâmetros, né, cheia de presets. Existe também uma maneira de criar esse emissor e configurar ele todo na mão, tá? Na verdade, as configurações que a gente faz aqui no editor de partícula, né, esse monte de configurações aqui, a gente poderia fazer também pelo código. Eu poderia ter um método aqui que a cada toque que eu der, lembra que eu tinha até comentado aqui esse método, então ele vai criar um emissor de partícula, de penas, eu já carreguei o meu mapa no meu projeto aqui, tem uma peninha aqui que é uma partículazinha, é uma textura da partícula, né? Então a cada toque que você der, ele vai receber a posição em x e y e vai criar uma partícula. Ele vai passar a posição x e y para esse método aqui. Então vamos dar uma olhada nesse método. Ele vai receber como p a posição x, y clicada, vai instanciar uma textura e um emissor. Vou configurar toda a minha partícula, depois vocês explorem, estudem isso daí. Inclusive, existe uma animação de alfa e de escala para a partícula ir diminuindo. Adiciono a partícula na minha cena e no final eu dou um run action, falo para ele esperar 2 segundos para o emissor ficar na cena e depois remove ele da cena, tá legal? Então você pode ir adicionando emissores de partícula que depois eles serão apagados, serão removidos, não vai atrapalhar a performance do seu jogo, né? Com isso daqui a gente consegue criar programaticamente
um emissor de partícula. Eu convido vocês a testar cada partícula, cada parâmetro desse e conhecer, porque eu não vou ficar explicando um por um, é melhor você ir aumentando, diminuindo. Se você vier no editor de partícula e explorar isso daqui, você vai entender bem vários dos parâmetros, tá? Então, a partir desse momento, se eu der um clique na tela, ó, perceba que ele criou um emissor, espalhou ali as peninhas do felpudo. Tá legal? Então, com isso, pessoal, a gente já conseguiu dar uma bela explorada, conseguimos ir bem a fundo no Sprite Kit, entender praticamente não todos os recursos, né, mas os principais recursos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aula. Esses conhecimentos que eu passei aqui são grande parte do que você precisa para começar a desenvolver seus games. Então, se você continuar agora seguindo a minha sequência de aulas sobre Swift, Xcode e agora desenvolvimento de games com Sprite Kit, eu vou ensinar vocês agora a desenvolver vários games completos, né? Que a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu aqui e ainda implementar compras dentro do game usando o in-app purchase, que é compra com dinheiro físico. Então você poderia comprar um item de um game, um personagem, colocar o seu usuário no ranking do Game Center da Apple, né? Aquele ranking do iTunes Connect. Então, só do usuário estar logado lá no iPhone, ele já abriria lá o Game Center e colocaria um placar, um score no seu game, usar esses serviços do iTunes Connect, tá? Para fazer compras e cadastrar e gravar os recordes dos jogadores no banco, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil essas aulas aí para vocês, que vocês se interessem pelo desenvolvimento, criem aí um game de vocês, publiquem na loja e seguindo essa sequência de aulas, eu vou começar agora a criar jogos completos com vocês, utilizando o Sprite Kit e em alguns desses jogos nós vamos implementar joystick, vamos fazer um jogo de aventura, um jogo de um minigame de embaixadinha, um Flappy Bird, um Timberman, então várias ocasiões aí nós vamos criar usando aqui os games 2D. Acompanhem aí os links e as indicações que eu vou deixar para que vocês tenham acesso a todo esse material aí. Vamos lá, vamos continuar, vamos aprender mais aí do Swift, do Xcode, do Sprite Kit e futuramente até vamos aprender a fazer os games 3D e realidade aumentada usando o ARKit, tá legal? Esse é todo o objetivo aí dessa nossa trilha de aprendizado até aqui, tá legal? Então vamos lá.